Fala, meus lindos, bom dia. Continuando a falar, né, da composição, lembrando que a composição é um processo também de formação de palavras, e aí a gente está fazendo um estudo comparado, né, com o livro do Carlos Alexandre. E aí ele fala que o processo de composição, né, envolve a junção, lembrando, né, a junção, o encadeamento de duas bases, sejam elas palavras, né, ou radicais neoclássicos. Então a gente tem a composição que ele separa como composição de base livre e composição neoclássica, que lembrando que a gente estava falando sobre as composições de base livre, né, que é essa criação de novas palavras, né, para denominar objetos, conceitos ou ocupações, né, que pode ocorrer de modo descritivo, né, segundo ele, nomear objetos por meio de características objetivas, né, mais relevantes. Pode ocorrer também pela metaforização ou pela metonimização, né? E vimos também que existem praticamente dois processos de composição, por justaposição e por aglutinação. Na justaposição, nós sabemos que essas bases, né, elas se unem sem perder a integridade fonológica, né, sonora e ortográfica, ou ortográfica, né? Então a gente tem exemplos como paraquedas, passatempo, girassol, Maria Gasolina, pé de cana, pé de cabra, cachorro quente, né? Todas essas palavras são exemplos de composição por justaposição. Já na aglutinação, lembrando que ele falou algo interessante em relação à aglutinação, porque ela é como se fosse, ele fala assim, a fusão além da gente já perceber que na aglutinação, essa fusão dessas duas bases livres, você perde, né, há uma alteração de um desses elementos formadores, e aí também há uma alteração, né, no significado. Uma das bases perde a sua identidade fonológica, como não é o caso da justaposição, né? Havendo troca ou supressão de segmentos e apenas um acento na nova palavra. E aí ele vai citar uma autora que é a Vilalva, né? E ela fala assim: consideramos que a aglutinação, tô retomando só o que a gente falou na outra aula, tá? Consideramos que a aglutinação venha a ser o estágio final de um processo de lexicalização, no qual se perde por completo a composicionalidade, né? Todas essas palavras que são aglutinadas, que foram aglutinadas no decorrer, né, da nossa história, da evolução da língua, né? Elas perderam essa questão da composicionalidade, pelo fato de justamente perderem a sua identidade, né, fonológica, perderem a sua, né, enfim. E aí ela fala que há um processo de lexicalização, é como se essa palavra ela já virasse outra, ela perde a sua composição. Você deixa de identificar, né, que há uma composição ali de duas bases, como por exemplo vinagre. Vinagre já sofreu um processo de lexicalização. Não tem como dizer que separar vinagre, vinho, acre, né? Não tem como você separar, no caso, essas palavras. Elas já perderam, aliás, a sua composicionalidade. Então é isso que ela fala, né? É como se a justaposição fosse mais processo de composição do que a aglutinação, né? Que aí se a gente for ver a história, né, das palavras, né, os processos que elas sofreram, né, esses processos de aglutinação, você vê aí que a palavra ela virou uma outra coisa,
né? Como é o caso de embora, e aí ela dá o exemplo, né? Hoje, tal é o caso de formação hoje simples, ela vira simples, né? Como embora, fidalgo, né? E aí o vinagre, por exemplo, também. Que as gramáticas ainda insistem em considerar compostas. E aí ela fala da composição neoclássica, que é só para a gente mencionar aqui, mas na verdade ela é um pouco até meio que para o lado do hibridismo, se a gente for considerar né, os outros processos, os processos secundários de formação de palavras. Então ela fala da composição neoclássica. A composição neoclássica ela constitui uma estrutura recorrente na morfologia de muitas línguas europeias. Então, não apenas das neolatinas, né, que nós vimos, porque o que forma a formação nossa, né, das nossas palavras são basicamente gregos e latinos, né? Esse processo é basicamente por partes, né, por morfemas gregos e latinos. Então, esse processo foi largamente utilizado na formação dos que ela chama de internacionalismos, né? Essas formas que caracterizam um vocabulário universal na linguagem técnica, né? Técnico-científico e filosófico-literário, de inspiração predominantemente greco-latina por conta da história, né? De uma matriz iluminista, por exemplo, né? E aí você tem, por exemplo, como a composição neoclássica, né, responde pela formação de nomes relacionados à linguagem científica, novos termos técnicos podem ser criados por analogia a outros já existentes, sendo rigorosamente manufaturados. E aí você tem, né, um exemplo, por exemplo, de biógrafo, né, no português, essa palavra que nós temos no português. Em inglês você tem quase que o mesmo, né, um mesmo morfema, né, que você só muda algumas letras, né, biographer e a parte né, da pronúncia. Em alemão também é quase que a mesma coisa. Todos têm basicamente o bio, né, do biógrafo, né? Então aí você tem um exemplo de palavra de internacionalismo. Essa palavra, determinadas palavras que nós temos, né, com radicais tanto gregos ou latinos, né? Você tem a mesma palavra com o mesmo sentido basicamente em outras línguas também, além do português. Então aqui tem até um quadro que ela fala que tem algumas palavras, né, que tem mesmo a mesma forma em diversas línguas, de diferentes famílias. Aí ele menciona também a questão da autora Vilalva, né, que denomina os compostos neoclássicos de composições morfológicas. De acordo com a autora, essas estruturas são resultantes de um processo de concatenação, pelo menos um radical que não se comporta como forma livre na língua e tem a peculiaridade de exibir uma vogal fronteiriça. E aí ela fala de algumas questões de uma vogal, né, que tem, não é basicamente, como é que ela fala, né, assume um papel marcador de palavra, né, e aí ela fala assim, a vogal fronteiriça, né, como um exemplo, por exemplo, em antropologia, ela separa o antrop, o e logia. Esse o do meiozinho, né, é considerado uma vogal fronteiriça, que não está nem corresponde à base da direita nem à base da esquerda, sendo, portanto, autônoma. Né? E aí ela fala que essas bases gregas ou latinas, né, sendo elas na primeira e na segunda opção, há preferência pelo o, né, e aí explica as palavras, por exemplo, como genocídio,
né, esse O no meio, né, genocídio, bacteriocultura, entre outras palavras que nós vemos aí. E ela fala da questão das formações híbridas, né, e a gente entra também nessa questão do hibridismo. Por quê, né? Porque você tem, basicamente, né, radicais gregos e latinos aí, né? As formações híbridas abaixo comprovam o que estamos falando. Hibridismos, e aí ela entra nessa questão dos hibridismos. Hibridismos são aqui entendidos como combinações de formas nativas livres com radicais presos de origem clássica. Então, ó, hidroginástica, por exemplo, né? Musicoterapia, ovniologia, deve ser que estuda os OVNIs, né? Não sei, tô brincando, tá, gente? Heterossilábico, umbandomania, cartografia, odontocirurgião, gordofobia, sapatolatria, e aí vai, por aí. E aí vai. Basicamente, essa questão da composição neoclássica é isso, tá? Esses hibridismos que ocorrem aí, dessas combinações nativas livres, né, com presas a radicais de origem clássica, como grego e latim, tá? E aí ainda ela fala da questão da recomposição. Eu já havia até mencionado essa questão da recomposição quando a gente foi fazer aquele trabalho, quando a gente foi fazer uma atividade do Bechara, né, que a gente fez. De acordo com, e aí ele cita outro, né, ele cita ele mesmo, de acordo com Gonçalves, tem-se recomposição quando parte de uma palavra complexa é encurtada e adquire novo significado especializado ao se adjunir, né, sistematicamente as formas com livre curso na língua. As formações recompostas caracterizam que pode ser denominado de compactação um arqueoconstituinte, isto é, um radical neoclássico adquire, numa relação de metonímia formal, o significado do composto de que era constituinte e atualiza esse conteúdo especializado na combinação com novas palavras. Basicamente, né, quando você tem no fenômeno da recomposição, é o que eu já tinha explicado para vocês. Você parte de um elemento que transforma, né, que muda basicamente sua significação etimológica. Então, por exemplo, em autossocorro, nomeia um tipo assistência técnica, um tipo de assistência técnica, o socorro, né, o autossocorro. Mas para carros, né, o autossocorro para carros, né? Ecovia, uma rodovia cercada por áreas verdes. Aerolula, um avião do ex-presidente Lula. Em resumo, a recomposição faz uso de elementos, basicamente de radicais gregos e latinos também, que se especializaram semanticamente, né, e saíram da esfera técnica experimentando novos usos. Aí você tem uma recomposição. E aí ele menciona o Celso Cunha também, a gramática dele de 85. Eles fazem uma análise das diferenças entre radicais neoclássicos e pseudoprefixos, olha só, afirmando que os pseudoprefixos têm um comportamento diferente, pois apesar de adquirirem sentido especial nas línguas modernas, ainda se empregam com um significado etimológico em numerosas construções. Então, para os autores, né, para o Celso Cunha e para o Sintra, compostos de que antes eram constituintes, por exemplo, tele passa a significar telefone em telepizza, por exemplo, né? Passando a se comportar como afixoides, que ele chama, né? Ou pseudo-afixos. Portanto, eles distinguem-se dos radicais neoclássicos porque apresentam uma derivação semântica, ou seja, o tele, que é um radical grego que tem essa questão do distanciamento, que tem essa significação de distanciamento, né? Na verdade,
faz um processo de derivação semântica, ele muda a sua significação, né? Aí é um processo o que evidencia como processada a decomposição. Os elementos ingressam em outras formações com sentido diverso do etimológico. É um distanciamento do sentido original que essa palavra, que esse radical tem, né? Esses gramáticos explicam que elementos como bio, foto, eletro, agro, entre tantos outros, são caracterizados né, por representarem um acentuado grau de independência, B, por possuírem uma significação mais ou menos delimitada e presente a consciência dos falantes, de tal modo que o significado do todo, né, a que pertence, se aproxima de um conceito complexo e, portanto, de um sintagma. E C, por terem, de um modo geral, menor rendimento do que os prefixos propriamente ditos. Então, aí a gente fecha a questão da composição. Nós já vimos também essa questão da justaposição e da aglutinação e da recomposição, né? Falamos um pouco também sobre esses tipos de hibridismo. E a onomatopeia, basicamente, é um processo de formação de palavras que consiste, lá na página 47 do livro de vocês, né, na imitação de determinados sons e ruídos. Né? Basicamente, o que a gente encontra aí. E a sigla e a abreviação vocabular, né? Nós sabemos que a sigla corresponde são as letras, né, iniciais das palavras que compõem um nome, né, como PUC, por exemplo, aí ainda há a derivação dessas palavras ainda, por exemplo, quem estuda na UERJ, o UERJiano, né, enfim, né, ONU, CBF, INCRA, né, e a abreviação vocabular, que também é um processo, considerado um processo de, né, um outro processo de formação de palavras, também é chamado de redução. Consiste na diminuição do tamanho de uma palavra até o ponto de não prejudicar o seu significado. A gente faz muito isso, né? A gente, principalmente em linguagens não monitoradas como a internet, né? O WhatsApp, a gente abrevia muito. Por exemplo, fone, né, para falar de telefone, o céu, né, de celular, moto, de motocicleta, pneu, de pneumático,